Boa noite, amados. Boa noite. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Boa noite, amados. Hoje a gente tem a satisfação e a graça de estarmos recebendo o pastor Rogério Santos. Ele vai estar conosco contando o seu testemunho de vida, como era antes, como foi que ele conheceu Jesus. E daqui a pouquinho a gente vai conversar com ele e ele vai falar para a gente todo o seu histórico, como foi que ele começou a sua carreira em Cristo Jesus. Daqui a pouquinho a gente vai orar um pouquinho. Vamos orar, né? Amém. Vamos orar porque a oração é a chave da bênção. Amém. Fica à vontade, pastor. Para não encostar mais assim no microfone, fica melhor para... Então vamos orar. Querido Deus e Pai, eu quero te louvar nesta noite, nesse momento de estar aqui com teu filho, para junto nós glorificar e exaltar o teu santo nome, Pai. Para nós glorificar e exaltar o teu santo nome. Sabemos, ó Deus, que tudo é para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Que o Senhor venha nesta noite estender as tuas mãos maravilhosas e que a tua presença, ela venha a ser notória em nosso meio, Pai. Que tudo que falamos aqui, Pai, seja para a tua glória. Que tudo que nós fomos, Pai Santo, neste momento, estejamos aqui para que o teu nome seja exaltado. Porque tu és digno de honra, de glória e de louvor. Nada somos, Pai, mas tu és tudo para nós, ó Pai. É o que nós te pedimos neste momento, em nome de Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Pois é uma grande satisfação. Estamos aqui fazendo essa live no nosso Facebook. E você compartilhe com os seus amigos, que hoje pessoas poderão ser edificadas através do testemunho de vida do pastor Rogério, que tem feito um grande trabalho, não somente aqui na cidade de Araripina, Pernambuco, mas também na cidade no estado do Piauí, do Ceará. E tem feito um grande trabalho. Mas de início, pastor, já podemos começar perguntando, Glória, como é que foi a sua trajetória, o seu crescimento. Primeiramente, gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a sua família, sobre o pai, sobre a mãe, se tem irmãos. Conta para nós um pouquinho sobre isso. Mas graças a Deus, eu louvo a Deus pela família que Deus me deu, que foi meu pai, que a qual me instruiu. E ao decorrer do tempo, das andadas, entre os 5 irmãos, 5 irmãos, 6 comigo, tem uma irmã de adoção, mas é uma pessoa que a gente ama muito. E a nossa família nasceu no catolicismo, que é comum na região que a qual moramos. Isso. E eu muito cedo comecei a ser colocado em catecismos e não gostava de crente, A palavra crente para mim era a pior coisa que tinha, porque eu tinha ódio de crente. Já que o senhor, como o senhor mesmo está afirmando aqui, não gostava muito de crente, como era o seu comportamento, ainda jovem, quando via os crentes? Quando eu via, eu tinha 2 opções. Quando os irmãos chegavam, ou eu alteava o som, ou oferecia bebida para os irmãos que vinham me evangelizar. Sempre que chegavam à sua casa, na sua residência, os crentes geralmente batiam na sua porta, e o comportamento era esse? O comportamento era fazer o máximo para eles não se encostar. Tem até o nosso irmão de Assis, aqui do Cavalete 1, hoje meu amigo, que a gente sempre trabalhava junto, eu tirava o tempo todo para o provocar. Sempre caçava meio de estar trazendo palavra debaixo dos escalões para poder provocar a fé do irmão. Pois é. E com isso, como foi que decorreu para que o senhor tivesse um encontro com Jesus? O meu encontro com Jesus foi algo que, devido a ser uma pessoa que não gostava de crente, e Deus tinha um projeto na minha vida, porque nós não escapamos dos projetos de Deus. E chegou certa vez que, como eu odiava crente, aconteceu certa vez na minha vida que eu trabalhando, eu passei e ouvi um hino que diz assim:
Como é triste ver um homem escravizado. Valia a pena contemplar o meu estado. E aquele hino de Raízes Ravel, ele tocou no fundo da minha alma. Porque uma pessoa que não queria nada com crente, mas chegou um dia que, quando passando por um conflito familiar, esse conflito familiar ele ocorreu no finalzinho de outubro de 96, aonde houve um conflito no meu lar. O meu irmão foi me chamar em casa, que meu pai estava bêbado, o que tem acabado muita família. Hoje temos drogas, mas a bebida é um dos meios que tem acabado com muita família, com muitos lares. E naquele momento aconteceu algo. Quando eu cheguei, o meu irmão estava bêbado, e eu fiquei na porta olhando. E de repente meu irmão correu no muro de casa, pegou um espeto e entrou para matar o meu pai. E naquele momento eu agarrei com meu pai, e quando eu agarro com meu pai, eu coloco ele no pé da parede, seguro ele, e meu irmão, ele começa a romper, que a minha tia, a minha mãe não conseguiu segurar o meu irmão. E meu irmão foi chegando, foi rompendo aquela barreira do povo, mas quando ele chegou perto de mim, que ele afastou a mão para atacar o espeto, os meus dois irmãos mais novos, o próprio Deus usou meus irmãos mais novos, que só estavam chorando, e agarraram o meu outro irmão e colocaram no chão. Geralmente quando as pessoas estão assim influenciadas pela bebida, como é que o senhor vê? Eu poderia explicar melhor para nós. As pessoas estão debaixo de alguma influência, principalmente nessa situação que o senhor está comentando aí para a gente aí, de que houve uma desavença familiar, né, uma confusão dentro do lar por conta da bebida. O senhor crê que havia uma influência maligna nesse momento? Com certeza, porque o homem, quando ele começa a beber, ele não está mais sólido, né? Por alguém dizer que a bebida é algo que é liberada, que alguém vai ali e compra, bebe com suas próprias mãos, mas ela tem sido um dos maiores causadores de destruição na família. As drogas têm destruído, mas a bebida sempre ela destrói dentro de casa, porque é dentro de casa que o pai perde o respeito da bebida. É dentro de casa da bebida que alguém espanca, que o pai espanca a mãe, que o pai ele passa a espancar os filhos pelo efeito da bebida. Então a bebida ela tem destruído muita família. Muitas vezes as pessoas têm por natural, comum, trazer a bebida para dentro de casa, convidar pessoas que muitas vezes não conhecem, e muitas vezes termina em tragédia, não é isso? Com certeza. Que nessa tragédia que aconteceu na casa do meu pai, por estar os dois bêbados. Então, quando o meu irmão ele foi furar o meu pai, não tinha como ele matar só o meu pai, porque o espeto que ele pegou atravessaria eu e o meu pai. Então, os dois seriam a vítima do momento do alcoolismo. E naquele momento, o meu pai virou para mim, depois de tudo acontecido, e disse assim: você me segurou para seu irmão me matar. Quando seu pai disse isso, né? Veio diretamente para o senhor e disse: você me segurou para que o seu irmão me matasse. Como foi o sentimento no coração do senhor? Naquele momento, acabou. O chão acabou para mim. Eu saí dali desespero de choro, saí ali clamando, dizendo ali, e chegando em casa eu peguei uma Bíblia, né, para até falar, porque nós estamos aqui diante de um Deus que a qual nós estamos falando aqui algo para edificação. A única Bíblia que tinha na minha casa era uma Bíblia do Testemunho de Jeová que tinha deixado ali. E eu não sabia nada, e eu peguei aquela Bíblia e disse assim: se o Deus dos crentes estiver, é verdade. Se esse Deus dos crentes é um Deus real, e eu não contemplar a minha família mais com esses conflitos, eu aceito Ele como Salvador. E depois desse momento de oração, né, já fazendo uma oração a Deus, já conversando com Deus, mesmo sem entender, né, mas já estava conversando com Deus naquele momento, fazendo uma petição a Deus, como é que ficou o coração?
Naquele momento, depois de muitas lágrimas e choro, acalmou-se. Mas no outro dia, eu esqueci o que tinha prometido para Deus. Voltou tudo ao normal. Esqueci de tudo, tudo voltou ao normal. Eu continuei levando a vida como se nada tivesse acontecido. Como era o pastor Rogério, ainda jovem, seu comportamento diante dos amigos, da sociedade? Diante do meu bairro, que é hoje moro, graças a Deus, ninguém tem o que falar, porque sempre eu preservei, manter uma boa reputação dentro do meu bairro, né? Ao sair, mesmo com capricho do meu pai, eu só saía de casa se alguém mais velho que ele conhecesse viesse pedir, né? Mesmo com capricho do meu pai, né? Muitas vezes quando eu errava, Zimar, eu tinha que torar o cipó para apanhar. Ainda tem que buscar o cipó? Tinha. E eu louvo a Deus por cada lapada que o meu pai me deu, porque formou em mim um caráter. Seu pai ainda é vivo? Graças a Deus. Já tem mais ou menos quantos anos? Ele tem 65 anos. Ah, novo ainda, né? Novo. Muito novo. Graças Tudo a bem, Deus. graças a Deus. O seu Cícero é um pai que a qual sempre era um pai que ele tinha os pontos fracos dele, mas um pai que ele cuidava da família, interessava pela família. Tem pai e mãe? Tem sim. São separados hoje há 19 anos. São quantos irmãos? Nós somos 5 irmãos, homem comigo e uma irmã. Então nós tivemos uma irmã que era a Meirinha, mas com 2 anos de idade o Senhor a levou para a glória. E quando chegar lá eu vou ver ela. Amém. Glória a Deus. Meu Deus. E como foi, né, ainda nesse tempo, ainda moço, como era a convivência diante das pessoas, como era o comportamento de Rogério? Ela é aquela pessoa que sempre tentei uma coisa, era aquela pessoa fechada, aquela pessoa que achava ignorante, a palavra é essa, ignorante, achava que era o dono da razão, sempre cara fechada, sempre uma pessoa que não tinha um cuidado. Não levava desaforo para casa? Era isso. Mas a questão era essa. Tem pessoas que ele leva desaforo para casa, na minha época era diferente. No meio do povo podia me bater. Eu não fazia nada. O meu negócio era estar só eu e a pessoa. Porque na minha mente eu pensava assim: se alguém me bater hoje, se eu bater, alguém vai chegar e vai apartar. E só eu e ele, nós vamos saber quem é quem. Mas Deus sempre me deu livramento. Hoje mesmo eu louvo a Deus que tem uma pessoa nesse conflito que a gente viveu. Deus ele sempre tem nos guardado. Vi muitos amigos. Eu falo amigos, não é colega. Colega você tem muitos. Amigos são poucos. Mas eu vi muitos amigos morrer e eu não poder fazer nada. Mas isso a minha família não sabia, porque dentro do bairro eu passava uma noção de uma pessoinha boa. Aparentemente era uma pessoa... Aparentemente normal. Era uma pessoa que não fazia mal a ninguém. E o tempo passou e eu comecei a trabalhar. E certa vez, como os crentes não conseguiam pregar para mim, o que fez mudar a minha vida foi um missionário. Esse missionário, ele nunca perde batalha, rapaz. Ainda lembra do nome dele? Lembro. Espírito Santo. Oh, glória. É por isso que alguém diz assim: não, o pastor Rogério é isso. Não. Eu tenho um chamado e eu sei quem me convenceu. Como foi esse convencimento, né, do Espírito Santo? Desmar,
foi a seguinte coisa que eu expressei na minha vida. Eu trabalhava com as pessoas e diante desse trabalho eu saí um momento e depois daquela confusão com meus pais, eu esqueci tudo do que eu tinha prometido para Deus, que ia aceitar Ele. Quantos hoje têm esquecido da sua promessa com Deus? E naquele momento que eu saí para encontrar alguém, algo aconteceu diferente. E o que aconteceu diferente na minha vida, sabe o que foi? Eu deparei com uma quantia muito alta, entorpecente naquela época, 16 quilos na época e 800 gramas de droga. Isso dia 8 de novembro de 86. Corri, chamei o companheiro, que era o presidente da época, né? E quando a gente chegou ali, falei pro patrão, chamaram a polícia, entregaram para eles aquele entorpecente. E isso na manhã. No domingo à tarde, onde hoje ali é a UPA, ali era o campo conhecido como o Campo da Asa Branca. Devido à revendedora de carro naquela época, que era a Asa Branca, ali tinha um campo. E à tarde, do campo de futebol, do dia 8 de novembro de 96. Aconteceu algo naquele campo que, devido aos conflitos que houve ali, as pessoas achavam que tudo que estava acontecendo ali, louvado seja Deus, era algo que as pessoas não entendiam, que Deus tinha um trabalhar, que Deus tinha um agir. E o rapaz, apitando o jogo, o outro rapaz que estava ali, começou a esculambar, que é aquilo que traz o campo de bola. Nunca fui um jogador, mas sempre gostei, era dono de times, mas isso dali eu achava que era tudo na minha vida. E naquele momento o rapaz foi matar o outro. E eu entrei no meio. Os amigos que estavam no campo, todo mundo foi embora, só ficou um dos meus irmãos e um rapaz que mora aqui no Cavalete, chamado Sindor, e o nosso irmão Antônio Miguel, que hoje está no Rio de Janeiro, mas todo mundo correram. E o rapaz virou para mim, tá com a faca, não me acertou da primeira vez, eu dei um passo para trás, e quando eu dei aquele passo, ele deu outro passo, e eu disse assim, meu Deus, e agora? Eu clamei, naquele momento lembrei do Senhor. Nessa hora eu lembrei de Deus. Todo mundo se lembra de Deus, né? Nessa hora o Senhor veio, eu lembrei de Deus em cima, ali naquele momento, e algo aconteceu. O que aconteceu naquele momento foi que o rapaz deu as costas e foi embora. Com a faca na mão? Com a faca na mão. E eu vim para casa. Mas quando foi no dia, aquele desejo de bola acabou do meu coração. Desde aquele dia? Desde aquele dia, eu não tive mais, né, todo torneio que tinha na época, eu tentava colocar o time, tentava fazer alguma coisa, mas naquele dia parou tudo em mim. Aí eu fui convidado para participar de um jogo num campo que era aqui, hoje tinha a Granja, tinha o campo, aqui atrás, perto da casa deles, tinha esse campo. E naquele momento havia um rapaz e naquele dia eu estava disposto, a minha intenção naquele dia, eu passei, o rapaz me derrubou e naquele dia eu coloquei um desejo de vingança no meu coração. Só que eu não sabia que naquele dia tinha um homem naquele dia ali. E aquele homem estava esperando essa oportunidade para poder agir na minha vida. Louvado seja Deus. E quando, Luzimar, eu estava ali, que eu pulei para quebrar a perna do rapaz, eu fui com o pé para quebrar a perna dele, algo aconteceu diferente. Eu estava dentro, ele escrachado aqui, e eu chorando. Começou a chorar do nada? Do nada, dizendo que queria ser crente. Foi nesse momento que houve um encontro com o Espírito Santo? Nesse momento eu senti um desejo no meu coração muito forte. Porque eu já tinha preparado tudo para, quem sabe,
Nossa cidade, dia 28 de novembro, começa as festas da Pradoeira, que o povo aí adora, venera, e eu tinha me preparado, já comprado roupa para aquele dia que tinha que sair para poder ir ali. Mas naquela noite, naquele dia, eu senti um desejo de ir para um culto. E eu me arrumei com aquela roupa que era para ir no dia 28, né? Que era a primeira noite, dia 28, 29. E eu me arrumei para ir, mas me arrumei para a Assembleia de Deus Missão. Na época, o pastor da Assembleia de Deus era o pastor Antônio Alves, que é o qual meu pai na fé. Como foi esse primeiro dia na igreja? Rapaz, quando eu cheguei na igreja, eu não queria saber. Quando me chamaram, eu entrei para dentro, aí me sentei. Na hora que eu sentei, eu dizia bem assim, eu vejo os pastores toda hora falando, convidando o povo. E ele não vai fazer o convite, não? Esse pastor não vai fazer o convite, não? Já estava ardendo no coração? Ardendo do meu coração. E naquele momento, louvado seja Deus, quando ele fez o convite, eu fui à frente. Muitas vezes as pessoas pensam que a convenção ela é de fora para dentro, né? Exatamente. Mas na verdade, o Espírito Santo ele é quem convence o homem do pecado, né? E a convenção ela vem de dentro para fora, né? Exatamente. Aí, Ismar, daquele dia para cá, do dia 15 de novembro de 96, a minha vida mudou. 1996, dia 15 de novembro de 96, festa de círculo de oração da cidade. Nessa mesma noite aceitou Jesus? Já entrei, a primeira vez que eu entrei eu aceitei Jesus. E aí como foi aquela noite de sono? Aquela noite foi uma noite maravilhosa. Mas junto com aquela noite veio muitas dificuldades, muitas lutas, muitas barreiras que a qual eu enfrentei. E daqueles momentos veio muitas humilhações no mesmo dia que eu aceitei. Dos amigos? Todo mundo me rejeitaram. Muitos falaram que era fogo de palha, não ia muito longe. Mas eu sabia quem tinha me chamado. E a família? Como foi a aceitação dos pais, né, da família, quando o senhor disse que tinha aceitado Jesus e que agora era crente? Muito difícil. Porque a minha mãe, ela disse logo, acabou, agora você atrapalhou a promessa que eu tinha. Quebrou a corrente? Foi? Quebrou a corrente, porque a gente tinha que ir pagar a promessa do Canindé e ali acabou com tudo. Conta mais um pouco sobre isso, com relação à família, também seus pais. Foi aquela rejeitação, porque alguém dizia que eu tinha aceitado Jesus por alguma situação, que é qual eu não quero falar dessa situação, né? Quero falar da minha família, por uma situação que a qual foi a mais difícil, que a gente venceu no nome de Jesus, né? Daqui para frente eu vou começar a falar algumas coisas que vai mexer com o seu coração. Amém. Não pense que eu cheguei aqui e para queda não, viu? Você vai ouvir um pouco do qual eu passei, de que me alimentei, né? Como foi esse início da carreira agora com Cristo Jesus? O início da carreira de Cristo Jesus foi o momento mais difícil que eu passei. Esse momento eu tive que fugir, com minha ignorância, com mês de crente, de novo convertido, diante de tantas lutas, eu falei uma coisa: se a Aripina quisesse me ver, ela fosse até Petrolina. Eu fui embora para Petrolina. E ali em Petrolina o negócio não foi fácil. Chegando em Petrolina, não arrumei emprego. Eu fui trabalhar com um diácono chamado Francisco Soares, na época, de servente dele. E, por incrível que pareça, eu trabalhava e não recebia. E eu cheguei a padecer fome naquela cidade. Mas algo lindo naquele lugar foi porque foi ali onde começou toda a minha trajetória e todo o processo de Deus na minha vida.
diante dessas dificuldades que o senhor começou a passar, como era a comunhão com o Espírito Santo, com o missionário Espírito Santo? Rapaz, era uma comunhão tão maravilhosa que era aquela questão que, enquanto eu estava ali padecendo fome, caçando emprego, eu chegava numa firma e dizia: não tem emprego aqui. Chegava na outra e dizia: se tivesse chegado 1 minuto, você tinha pegado o emprego. Eu saía do São Gonçalo, fui morar no bairro São Gonçalo, em Petrolina, e saía do São Gonçalo para Areia Branca, para Zé e Maria de pés, que eu não tinha como pagar Isso ainda em 96 ou já em 97. 97, que eu aceitei Jesus no dia 15 de novembro de 96, e no mês de fevereiro eu desci para Petrolina, né? Diante das situações que eu estava passando na cidade, eu queria fugir do problema. Eu quero dizer para você nesta noite: entenda o que eu passei por tentar fugir do problema. O problema é quando nós arrumamos as malas para fugir. A primeira bagagem que entra é o problema. Então eu aprendi, foi por isso que eu aprendi a ficar aí na cidade de Araripira, porque eu não viajo com problema. Eu sei que Deus tem um projeto longe daqui, mas eu só saio com posse daquela promessa que Deus me fez de 97. Às vezes tem pessoas que têm, não é isso, pastor? Tem problemas até mesmo dentro de casa, como o senhor também, antes de ter um encontro com Jesus, de ser convencido pelo Espírito Santo, né? Teve essas batalhas, essas indiferenças dentro da família, com os pais. E muitas pessoas, né, têm esse problema com os pais e acham que fugindo dele, saindo de perto dos pais, vai resolver o problema? Não resolve. O problema foi criado para ser resolvido, não para ser adiado. Porque quanto mais foge, quanto mais longe fica, mais difícil fica de resolver. O problema, ele tem que ser solucionado naquele momento, porque senão não tem como resolver o problema depois. Problemas vão surgir, mas se surge para ser resolvido. E chegando ali, Luciano, comecei a passar fome. Prepara vocês aí. Amém? E naquele momento que eu estava passando por aquela situação, algo aconteceu. Eu não tinha o que comer em casa. E um período eu saí para caçar emprego. E chegando no trevo, você sabe muito bem que você vindo, não entrando naquele primeiro trevo da cidade de Petrolina, você vai lá embaixo, faz o retorno para seguir para Juazeiro. Isso. E naquele trevo, o bairro São Gonçalo vem um sentido como do lado do Piauí. E quando eu vinha de pés, passei pela Coab Massangrando, e quando cheguei naquele trevo, tinha caído uma sacola. E naquela sacola tinha um frango. Ele bateu na pista e morreu naquela sacola. Como eu ia caçar emprego, eu peguei aquela sacola e coloquei debaixo de um pé. Vi que era um frango, coloquei debaixo de uma moita ali na beira do caminho. E fui. Quando eu voltei meu dia, eu peguei aquele frango morto na sacola, cheio de formiga. E quando eu cheguei em casa, ele estava todo preto. Já com aquela carne preta. Eu não sei se ele morreu bem cedo, que hora foi, se alguém jogou ali, mas eu só sei que naquele dia era o alimento que eu tinha para comer. Eita Jesus! E chegando em casa, eu peguei aqueles pedaços e fui tirando ali. E eu lembro que eu coloquei aquela carne, e o bom que só tinha álcool e sal para temperar a carne. Não tinha outro tempero. Mas naquele dia, eu estava como filho pródigo, sabendo que na casa dos meus pais tinha comida. Principalmente que vinha chegando na época que do mês que nós estamos, que muitos aqui, hoje não, que as coisas mudaram, mas em 97 havia aquela questão da semana que o povo comemora a Semana Santa. As famílias, está todo mundo reunido nas suas casas. Todo mundo tem um banquete na sua casa. Geralmente é uma fartura, né? É aquele momento de fartura. Mas naquele dia o que eu tinha era aquela carne fedida para comer. E quando eu peguei, eu falei assim: ser crente é isso? É isso aqui ser crente? Mas havia algo
mesmo sabendo que na casa de meu pai tinha comida, mesmo com aquele prato de carne fedida na mão para comer. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Irmão, me desculpe, porque é a primeira vez que eu estou contando. Aqui é colado pregando eu conto, mas é algo que eu não consigo esquecer desse momento. E quando eu levantei esse prato na mão, eu disse assim: ser crente é isso? Eu vim ser crente para comer isso? Eu disse: Deus, muito obrigado, mesmo tendo essa comida fedida para comer, mas eu tenho paz dentro de mim. Havia uma alegria que eu não conseguia explicar. Alegria que nas mesas de bar nunca encontrei. Alegria que na prostituição nunca encontrei. Alegria que noite de balada nunca encontrei. Mas naquele dia só tinha aquela comida fedida. Eu era o homem mais feliz, porque eu sentia alguém bem pertinho de mim. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu sentia Jesus perto de mim naquele dia. E eu fiquei ali, e terminando aquela comida, aquele gozo, louvado seja Deus, eu entrei pro quarto, morava numa casa no São Gonçalo, não recebia dinheiro, não tinha dinheiro para pagar. E interessante, só um pouquinho, a primeira vez que eu fui em Juazeiro da Bahia, rapaz, eu não fiquei lá. Não sentiu? Eu tinha medo. Havia muita violência. E eu fui para um campo. Quando cheguei naquele campo lá, houve uma briga grande lá, a polícia invadiu ali. Eu entrei no mercado para comprar com medo. E arrumei naquele tempo que tinha os trens que carregavam gesso de Petrolina, né? E Libório, ele foi quem me trouxe de volta, quando eu não tinha dinheiro para vir para cá. E Deus, ele começou a trabalhar na minha vida assim. Libório, lembra dele? E ali eu fiquei assim, sempre que ele me via, falava comigo, eu digo: mas rapaz, e ali naquele momento de fome, de escassez, a casa, quem passava fora, via quem estava dentro. E um dia eu coloquei um colchão no chão, de short, sem camisa, e fui ler a Bíblia. Eu não sou contra quem faz assim. Eu estou falando, aconteceu comigo. Eu estou falando da minha intimidade com aquele que me salvou, com aquele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Foi esse que mudou minha vida. E é esse que tem trabalhado todo dia na minha vida. Até aqui, ele tem sido meu companheiro, o meu melhor amigo. Eu tenho um amigo, mas que nem o Espírito Santo não. A Bíblia diz que mais vale um prato, né, de verdura com paz do que um boi com contenda, né? Louvado, é verdade. E naquele momento, Osmar, que quando eu cheguei naquela situação, eu estava sentado, lendo a Bíblia, eu sozinho dentro de casa. Sabe aquela voz suave, meiga? Disse assim: se cubra. Quando aquela voz falou, eu peguei o lençol, me cobri, e ali me deu um temor. Não era medo, era aquela coisa gloriosa dentro de mim. Eu fiquei sabe como é você ficar naquele cantinho e aquela voz cessou. E naquele momento eu pude sentir que eu estava precisando. Eu não tinha nada, mas tinha o mais precioso. Eu não tinha meus pais do meu lado, eu não tinha amigo do meu lado, eu estava sozinho com as portas fechadas, mas ele entrou na minha casa e disse: se vista. E daquele dia para cá foi quando eu comecei a sentir que o meu corpo é templo e morada do Espírito Santo. E eu comecei a zelar mais um pouco, porque se eu não cuidar do templo do Espírito Santo, o Senhor vai me destruir. Então eu comecei mais essa parte. Alguma pergunta? E depois desse encontro com o Espírito Santo, lá na casa na qual o senhor morava, lá em Petrolina, como foi que deu, né, a caminhada ainda esse ano?
Este ano, 97. eita rapaz, este ano foi 4 meses que você vai entender cada dia. Não pense que depois da galinha fedida, a fome ainda tinha mais coisa para vir. Naquele momento a galinha matou a fome, Naquele momento a galinha era o melhor prato que eu tinha para comer. E naquele momento eu tinha que vir para Araripina. Eu vim a Araripina. Já veio definitivo? Não, eu tinha que vir somente aqui. Eu tinha que voltar para lá, que eu não queria viver aqui. Eu vim porque eu tive a necessidade de vir resolver um negócio da empresa que eu trabalhava. Eu tinha que voltar para lá para poder resolver minha vida, de lá mais para frente, porque Araripina para mim era passado. Era lugar de muitas decepções, eu não queria mais viver em Araripina. E naquele momento que eu cheguei ali em Petrolina, que eu cheguei na Serra da Santa, eu passei normal, mas quando eu vou voltando na Serra da Santa, aquelas, quem sabe lá, aquele monte de pedra sumiu. Eu ia dentro do ônibus da Progresso e ali eu vi um campo verdejante. Eu tinha 3 meses de novo convertido, eu vi aquele campo verdejante de ovelha. Eu digo assim, que pasto bonito é esse, que é aquele monte de ovelha. Só que quando o ônibus vai passando, que eu olho, aquelas ovelhas começam tudo a ficar em pé, e era um monte de pessoas, eu nunca vi isso aqui, e também não entendi nada. Aí, cheguei em Petrolina, fui para o culto. E quando eu cheguei no culto, que eu terminou um culto, congregação abençoada, ali no bairro São Gonçalo, onde fiz muitos amigos. Tinha o diácono Juscelio na época, o diácono Pedinho, que era o dirigente, coisa maravilhosa daquela igreja, que foi ali onde eu dei meus primeiros passos na fé, na Assembleia de Deus, missão, que hoje é a Assembleia de Deus Pernambuco. Ali na cidade de Petrolina foi aonde Deus começou a lapidar a minha vida para fazer de mim um instrumento nas mãos dele. Quando foi que o senhor começou a meditar na palavra, a ver que já tinha esse chamado para também estar falando para outras pessoas, tudo aquilo que Deus já havia começado na vida do senhor? Lucimar, eu já estava lendo a Bíblia, e o versículo que me chamou muita atenção na época que eu estava lendo, porque eu fui uma pessoa muito curiosa, porque eu aprendi que os 12 discípulos eram filhos do mesmo pai, e que Pedro o povo dava o maior exemplo do apóstolo Pedro. E eu fui ler, e naquela época esse versículo me chamou a atenção. 1 Pedro, 2 Pedro, 1 Pedro capítulo 1 e o versículo de número 18 diz assim: sabendo que não foi mediante as coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste chamado da vossa fútil procedimento que vossos pais viviam, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Então, quando eu vi essa palavra, eu sabia que quem estava me purificando era o sangue de Cristo. Mas não terminou ali não, Lismar. Eu voltei para Petrolina e eu saí de Araripina e eu tinha em mão somente algo. Na época, assim que saiu, tinha R$1 que eles vendiam. Né? E quando eu cheguei ali, eu tinha que fazer o discipulado. Ali em Petrolina. E quando eu cheguei para fazer o discipulado, louvado seja Deus, eu não podia gastar o dinheiro, eu não podia comer. Aí me chamaram para ir lá na Forte, lá em Petrolina. Eu não gostava de melancia, eu tinha raiva de melancia. Aí me dizia, rapaz, eu não tinha o que comer. Eu fui mais os meninos, eles me chamaram, o rapaz estava comigo e os outros me chamaram e eu fui.
Só que eu pensava que era para pegar a melancia, que tá meio monte de gente por dentro do mato pegando, mas meu irmão, não era roubar. Era para roubar a melancia? Era para roubar a melancia. Eu pensava que era para ir pegar. Rapaz, quando nós estamos lá pegando a melancia para vir, vem aquelas D20 turbinadas, rapaz. E o cabo começou a jogar por cima de quem estava na roça, o povo pulando. Eu lembro, rapaz, desde que eu vi, eu pulei a seca. E quando caímos naquele mato, foi carreira até umas horas, meu irmão. Misericórdia. E bem dentro do mato, quando alguém dizia bem assim, ei, chamando um amigo, já pensava que era alguém que vinha perto para pegar. Né? Então foi um momento difícil da minha vida. E chegando em casa, padecendo fome, mas eu tinha aquele cruzeiro, aquele real que eu levei. E quando chegou, eu sabia que eu tinha que fazer o discipulado. E eu já estava com 2 dias, sexta-feira não comi nada. Já estava sem comer. Não tinha comida. Na sexta, eu não comi nada. No domingo, no sábado, também não comi nada, só Bíblia e oração. E peguei aquele dinheiro e eu fui para o discípulo, para ali, aquele entrega de diploma, de certificado, alguém dando testemunho. E eu peguei 50 centavos, 50, paguei a passagem e fiquei com 50 para que eu voltasse de novo para casa. Mas naquele dia eu cheguei ali, por incrível que pareça, o irmão Silvio, na época, eu lembro como hoje, irmãos, que a gente não esquece de quem foi bênção nas nossas vidas. E naquele momento que nós chegamos ali, o irmão Silvio contou seu testemunho muito edificante. Interessante que Deus sabe como trabalhar. Faltou 8 diplomas e o meu estava no meio. Aí o irmão disse, irmão, não fique triste não, porque amanhã o pastor manda para o diácono Josélio levar o seu diploma. Eu digo, não, irmão, tá bem, mas eu não estava triste, não era pelo diploma, é porque eu estava com muita fome. Era a fome que estava demais, eu não estava suportando aquela fome. E, irmão, desculpe se aqui daqui para frente algo acontecer, porque o negócio daqui para frente, Deus vai, os irmãos vão entender algo melhor. E quando chegamos ali, eu passei, o irmão Silvio veio nos deixar, e eu lembro de pronto, ele vai nos deixar, eu não vou gastar os 50. Então eu vou comprar 5 pães. Eu compro 5 pão, hoje eu como. Glória. Hoje eu vou ter uma comida, hoje eu vou comprar 5 pão. E quando eu cheguei com aqueles pão que eu comprei, aí eu peguei e disse, não, eu vou para a igreja, que eu tinha que voltar para Coab Massangrando, mas o presidente me chamaram para eu ir, eu vou para Coab. Aí quando eu cheguei ali, eu comi 2 pão. Eu tomei um copo d'água. Beleza. Tudo estava pronto. Quando eu voltar, eu como outro. Só deu tempo eu chegar na igreja. Como o estômago estava vazio, comi o pão e tomei um copo d'água por cima. Imagine. Eita, Jesus. Eu comecei a barriga doer. Ânsia de vômito. A ânsia de vômito. Aí eu corria, eu pegava a chave com o porteiro, abria o banheiro, ia lá, provocava, voltava de novo. Quando eu jogava lá de novo, dava a chave o porteiro. Quando eu chegava na cadeira, voltava do banco, voltava para trás. Isso foi umas 5 vezes. Na 6ª vez, Jesus, eu coloquei o joelho, me prostrei, provocando, e botei minhas mãos e disse assim, Senhor, eu vim para aqui te adorar. Eu não aguento mais, não tenho mais nada para pôr para fora. E quando eu cheguei na porta daquela igreja, que eu vou entrando de volta, que dei a chave o porteiro, o diácono Josélio pega o microfone e vai ministrar a palavra. Ele diz assim,
Eu sou pobre, necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Aquela palavra veio como bálsamo no meu coração. E aquela ânsia de vômito foi embora. E eu saí dali para casa dizendo assim: Deus, muito obrigado. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. E ali eu fui caminhando e dizendo: eu sou pobre e necessitado, e o Senhor cuida de mim. Chegando em casa, eu tinha que comer os 3 pães. Eu medo de comer os 3 pães e voltar tudo de novo. Isso só era com 3 meses de novo convertido. Não tinha, era 3 meses de novo convertido. Quando eu vejo o crente dizendo que sair da igreja por prova, é porque ele nunca foi para a igreja por causa de Jesus. Prova não tira crente, irmão. Prova ensina o crente a ser fiel a Deus. Louvado seja Deus. E quando eu cheguei ali, que eu, de madrugada, aí eu comi os pães, fui me deitar. Eita glória! 2 da manhã, eu me acordei. Mas eu não me acordei por acaso. Entrou no meu quarto um resplendor de luz. Foi a 2ª vez. Uma voz disse bem assim: eis-me aqui. Eis-me aqui. A 3ª vez disse: eis-me aqui. Quando eu abri os olhos, estava aquele resplendor de glória. Aí eu levantei, prostrei-me no chão e disse assim: Senhor, tu estás aqui? Ele foi e disse: eis-me aqui. Aleluia. E naquela madrugada o Senhor começou a falar comigo profundamente em Isaías capítulo 58. E aquilo para mim foi um gozo. 5 da manhã, depois que o Senhor, aquele resplendor, comecei a orar e chorar. E ali me levantei, e aí uma alegria. E eu fui para o culto matutino, que começava das 5 às 6 da manhã. E ali aquela glória invadiu meu coração. Deus, ele começou a trabalhar. E havia uma senhora, pelo nome Maria Elisa. O seu esposo, eu não sei se ela já dormiu no Senhor, que faz muito tempo, vi ela em 97, daí para cá nunca mais vi. Ela já era uma senhora de cabelinho grisalho, eu creio que está na glória, né? E naquele momento, terminando a oração, ela me chamava de irmãozinho. Irmãozinho, vamos lá em casa? Aí eu fui. Irmãozinho, como está a tua casa? Está tudo bem. Irmãozinho, como está as tuas roupas? Está limpa. Tem certeza que está tudo, mano, está faltando, né, irmãozinho? Você está mentindo, porque 2 horas da manhã o Senhor veio na minha casa e mandou eu fazer essa cesta básica para você. E não esqueceu de colocar o sabão que você estava com as suas roupas sujas. Naquele dia a minha alma jubilou, a minha alma alegrou. Mas quando eu cheguei em casa, eu dizia: agora, o bujão está quase seco. Não tinha como fazer outra comida mais pesada. E aí eu vim 15 dias comendo só cuscuz. 15 dias no cuscuz. É bom, rapaz. Mas entenda. É bom, mas 15 dias. É de uma vez por dia, rapaz. Se eu comesse de manhã, meio-dia, se tomasse no café, eu comia no outro dia, meio-dia, durante os 15 dias. E foi essa trajetória da minha vida. E no último dia eu arrumei umas mangas sem açúcar, eu passava no liquidificador e fazia o suco, não tinha que coar. E no último dia eu peguei o cuscuz quente e disse bem assim: meu Deus, isso é besteira. Aí coloquei tudo junto. Quando eu coloquei tudo junto, irmãos, azedou. Chega, ficava assim, quando tivesse colocado limão, o limão perdia feio. E ali era o que eu tinha para comer. E eu dizia: na casa de meu pai estão todo mundo almoçando hoje, eu estou aqui dessa situação. Mas havia alegria dentro de mim, havia paz dentro de mim. Terminando de comer aquela comida, eu fui para o ciclo de oração. Hoje, o povo não ora.
Lá começava o ciclo de oração 8 da manhã e terminava 4 da tarde. Muitas vezes as pessoas querem, né, alcançar a graça, querem alcançar a bênção, né, rapidamente, mas não tem, né, esse processo de oração, esse processo de comunhão com o Espírito Santo para poder ter essa comunhão com o Pai de pedir e ter crédito, né? De haver crédito com o Pai, né? Com certeza, rapaz. E quando chegamos naquele ciclo de oração, aleluia, eu já tinha visto tanta glória que era preciso tirar as crianças de dentro da igreja. O Senhor batizando as crianças com o Espírito Santo. Separava as crianças. E de repente, a menina de 7 anos, filha do diácono Josélio, o Senhor batizou aquela criança com o Espírito Santo. E aquela criança vem marchando. A glória foi tão grande. Quando ela terminou de falar, a criança se urinou toda. E ela falou assim, para que você que não entenda, que nunca ouviu falar isso, é a razão de eu confiar no meu Deus. Amém. Está na minha cidade amada, Araripina, debaixo de um projeto de Deus. Como é esse projeto? Como foi que iniciou esse projeto? Aquela menina, Deus usa ela, diz assim, volta para teu lugar, porque é lá que todo mundo te conhece, e é lá que eu vou te exaltar. Aleluia. Então estou aqui debaixo de uma promessa. Deus tem feito muitas coisas. Ainda tem muitas coisas para fazer nessa cidade no meu nome, né? Então Deus, ele tem feito isso. E quando aquela menina terminou de falar, eu saí e encontrei um rapaz que era criminoso, todo mundo temia ele, até mesmo na nossa cidade. Ele cometeu, foi preso, né? Cometeu crime no nosso... Isso já em Araripina ou ainda em Petrolina? Conheci ele em Petrolina. Só que no nosso bairro ele tinha matado 2 pessoas, só no Cavalete. Era uma pessoa que tinha um caminhão, e eu tô assim, ele parou e disse assim, disse, meu Deus, como eu vou voltar para casa? Eu não tenho dinheiro. Como eu vou fretar um carro? Minhas coisas são poucas, mas eu tenho que levar. Aí o Senhor falou assim, ele disse bem assim, você vai para Araripina? Ele disse, vá para Araripina, porque quinta-feira da semana que entra, me dê a chave, eu vou deixar suas coisas na sua casa, você faz só a janta para mim jantar e voltar embora. Porque Deus estava no controle de tudo. Amém. Deus faz essas coisas, né? Deus faz muito mais do que isso. Providencia tudo. Providenciou tudo isso para que eu viesse para Araripina. Araripina, as coisas continuaram acontecendo, e a cada dia eu não compreendia, eu não entendia nada, porque a Bíblia diz que tudo contribui para o bem daquele que ama a Deus e são chamados no seu propósito e no seu decreto. Retornando para Araripina, o senhor começou a congregar em que igreja? Voltei ainda para a Assembleia de Deus. Passei 4 anos na Assembleia de Deus, congregando, buscando a presença de Deus. Só que na Assembleia de Deus eu comecei a me jogar, me lançar. E alguns irmãos do Cavalete que vai ouvir, eles sabem que isso que eu estou falando aqui, eu não estou acrescentando nada, que eu não preciso de emocionar ninguém, porque estou aqui falando o testemunho daquele que o Espírito Santo fez na minha vida. E quando chegamos ali, de madrugada, eu acordava 4 horas da manhã e saía na casa do irmão, chamando os irmãos para ir para a congregação do Cavalete, Assembleia de Deus, orar. O presbítero Alencar, passamos noite de vigília. Não era vigília de você, era noite de vigília de joelho,
buscando a Deus, a presbítero Alencar, irmão Paulo, hoje é pastor do Piauí, Francisco Pedro, o irmão Edson. Passei um tempo ali buscando ao Senhor, que a qual isso foi me alicerçando. E quando Deus me batizou com o Espírito Santo, eu fui questionado, porque quem me conhece hoje sabe como eu prego e sabe qual é o meu chamado, e eu não abro mão. O meu chamado eu não abro mão. E quando eu era cheio da unção, ele me trancava na secretaria, porque isso escandalizava a obra. Cansei de várias vezes estar dentro da secretaria e pular ela todinha de joelho. Então, irmãos, eu louvo a Deus, porque Deus tem sido muito maravilhoso para comigo. Amém. Depois, saindo dessa congregação, assembleia, o senhor conheceu outros ministérios? Lusimar, quando eu estava com 4 anos, eu passei por uma situação muito difícil e por falta de vigilância, porque a Bíblia diz de que se queixa o homem de seu próprio pecado. Eu me afastei dos caminhos do Senhor. Qual foi a razão do afastamento dos caminhos do Senhor? A razão do afastamento foi a falta de vigilância. Foi alguém fazer algo com você e você querer pagar com a mesma moeda, com o mesmo erro. Então você que está passando por uma situação, nunca ache que um erro justifica outro. Mais alguma pergunta? O senhor falando a respeito disso, e muitas vezes as pessoas se afastam, né? Vai para a igreja, tem encontro com Jesus, né? E tem a sua caminhada, mas muitas vezes as pessoas se levantam, né? Contra seu ministério, contra a sua pessoa. E quando você está cheio de Deus, quando você tem Deus, quando você tem entendimento de quem é Deus, a palavra tem isso. Para mim, para você, para o pastor Rogério, para todos nós, a palavra, quando você se achega à palavra de Deus, quando você se achega a Deus, a palavra, ela lhe traz revelação. A revelação, ela lhe traz um poder. E esse poder que está sobre você, ela vai trazer oposições. Primeiramente do diabo. O diabo, ele vai ser o primeiro a se levantar contra você. E depois do diabo, alguns irmãos também irão se levantar contra você. E aí, né, talvez seja por isso que, como o pastor disse, não vigiou, né? Exatamente. Faltou em mim lembrar que eu tinha vindo para a igreja por Jesus. Por Jesus, né? Exatamente. E aquele que tinha sido comigo em tudo o que eu passei, mas que eu precisei passar por isso para que eu pudesse ter uma experiência com Deus. E nessa experiência com Deus, que eu saí da igreja, dentro de 3 meses, eu fiz coisa que em 24 anos que eu vivia no mundo eu não fiz. Eu vi a morte várias vezes de perto, por situação que eu tinha feito. Mas quando eu trabalhava, eu via irmão falando em mistério. Eu ia banhar, eu chorava, mas não tinha força. Não é à toa que a Bíblia diz, né? Que quando você tem encontro com Jesus, o mal que está sobre você sai. Somente um que lhe acompanha quando você está no mundo, debaixo de condenação. Quando você está no mundo, um espírito mal vive lhe acompanhando. Mas quando você tem um encontro com Jesus, esse mal é tirado de perto de você. É tirado de você. Aleluia. Mas quando você tem um encontro com Jesus, esse espírito é tirado de você. Mas quando você volta para se lamear, para o lamaçal, a Bíblia diz que vem mais 7.
E a situação fica 7 vezes pior, né? Piores. Mas só Ludmar, que naquele momento eu tinha vergonha e sempre passava um irmão, na época ele era dirigente da Igreja Pentecostal Formosa, aqui na nossa cidade, chamado, na época, Presbítero Tota, hoje está em Petrolina. Ele passava por mim e dizia bem assim: Pai do Senhor, homem de Deus. Eu dizia: o Senhor, homem de Deus. Eu desse jeito, bebendo, me prostituindo, chegando em casa bêbado. E ali foi passando. E eu comecei a sentir uma depressão. Se eu tivesse aqui nas escadas do Cavalete, é conhecido aqui como a Vila Queiroz, porque lá embaixo tem a Cacimba, que é da Queiroz, acima de algo ali. Se viesse um carro ali, eu não atravessava, porque para mim, se eu atravessasse a estrada, um carro me pegava. Tinha isso inculcado na mente. Na mente, eu comecei a ficar depressivo. Eu comecei a chorar e dizer para Deus, chorar dentro do banheiro, dizer: Deus, me dá força, não tenho força para ir para a tua casa. Me arrumei, ia para o campo jogar bola, dito campo que a qual o Espírito Santo me chamou naquele dia, no dia 15 de novembro. Mas no ano 2000, chegando outubro do ano 2000, eu comecei dessa vacilada. E quando eu vou descendo, dia 21 de dezembro, para o campo, chuteira, short, camisa no ombro, que era o costume. O seu Miguel, que dormiu no Senhor, que morava aqui vizinho à casa da nossa irmã Isabel, aqui no Cavalete 1, estava na casa da Dona Maria do Senhor Lucenso, que a qual já faleceram, e havia muita gente sentada ali, vizinho da gente, todo mundo sentado debaixo do alpendre que tinha. E eu vou passando, ele disse, na época ele não era crente ainda, mas ele era professor, tinha estudado para ser padre, e não tinha prosseguido. Hoje, aí ele mora 2 casas depois da casa da minha mãe. E ele falou bem assim para mim: Rogério, vem cá. E eu fui. Ele disse: sente aí. Eu sentei. Aí ele olhou para mim, no meio do povo, e disse: tu tá parecendo para um porco que voltou para a lama. E um cachorro que voltou para o seu vômito. Naquele momento, acabou-se para mim. E o povo dizia: seu Manel está chamando o Rogério de cachorro e de porco. Ele dizia: não, eu estou mentindo. E naquele momento, eu não vi o seu Miguel, eu não vi aquele homem. Naquele momento, eu vi o amor de Deus pela minha alma. Amém. Deus me dando uma oportunidade de vida. Aleluia. Ai de Camassúbia, de Alabás, de Camalabás. Aleluia. Oh, aleluia. Era um momento de restauração. Restauração. Mas sabe por quê, Lismar? Porque na quinta-feira, aleluia, dia 22 de dezembro, aleluia, Satanás tinha preparado um prato para mim. Uma quinta-feira antes, eu tinha chegado no bar, junto com um amigo, Sérgio, né? Filho da Luísa, vizinho de minha mãe. Morreu agora, morreu no Tocantins. E essa pessoa faleceu. E naquele momento, aquela pessoa chegou para mim. Eu paguei tudo naquela noite de bebida. E ele também, distanciado dos caminhos do Senhor, começou a falar tudo que o Espírito Santo fazia. Rapaz, nós estamos num ambiente que não é lícito falar sobre esse assunto. E havia ali um confronto de armas, querendo quase dar tiro naquele dia, sair com ele. 8 dias depois, eu me disse bem assim: hoje nós vamos lá para a bomba.
Já disse o nome da pessoa do ambiente. Lá hoje, mulher e bebida, para você, é tudo por minha conta. Misericórdia. Eu teria a mulher que eu quisesse durante a noite, quando eu quisesse levar para o quarto, e a bebida que eu quisesse. Mas só que eu saí do emprego mais cedo, porque eu falei para o Cisco, que mora em Simões, que eu trabalhava com ele, e nós estávamos aqui pintando esta casa, a casa da mãe de Antônio Cobra-Choca. E eu falei bem assim para ele, bem assim, Cícero, eu vou para casa, porque hoje eu vou voltar para Jesus. Eu me arrumei 6h30 para ir para o culto. Eu vim até a calçada da minha mãe. Eu vinha Natal e dia de ano. Vinha tudo na mente. Eu voltava para trás. Quando foi 20:09, 8h40 do dia 22 de dezembro, esse amigo chegou na minha porta. Disse assim, vamos? Eu disse para ele, rapaz, eu não vou. Eu estou indo abraçar Jesus. Ele disse, vá e ore por mim, que eu vou. Quando amanheceu o dia, eu fui aceitar Jesus, me reconciliei com Jesus. Aleluia. E glória a Deus. No outro dia, o bairro estava cheio de polícia. Porque à noite, ele e outra pessoa, que a qual ia conosco também. Olha o que Deus faz. Olha o que livramento que Deus nos dá quando Deus tem um projeto na vida de um homem. Naquele outro dia, ele pegaram uma mulher, que a qual aqui da cidade chamava Maria Bombaço. Ela pedia esmola, mendiga, bebia. Todo mundo conhecia ela. Eles mataram aqui no Cavalete e aqui perto da igreja, tentaram ocultar o seu corpo. Naquela noite eu ia estar com eles. E naquela noite tinha participado com eles daquela barbaridade que aconteceu. Se tivesse ido com eles? Tinha. Mas o meu Jesus, ele me deu esse grande livramento. Né? E eu louvo a Deus, porque Deus mudou a minha vida. E aceitei Jesus. E quando aceitei Jesus, quando eu reconciliei com Cristo, voltei para a casa do Senhor no dia 22 de dezembro de 2000, aí foi o momento mais difícil da minha vida. Mas há caminhos que para o homem parece até perfeito, né, pastor? Mas o fim é fim de morte e de destruição. Com certeza. Aí o senhor volta para Jesus. E naquele momento que eu mais precisava, eu fui proibido de orar na igreja. Misericórdia. E vai orar onde agora, se não pode orar na igreja? Jesus. E naquele momento eu fiquei triste. E diante de todas as situações que eu tinha passado, algo que acabou comigo. Mas aquele homem que era presbítero, ele dizia assim, me dava a paz do Senhor, eu fui acolhido por ele. Amém. Ele e o Valdir, e o evangelista, o Francisco Vicente, conhecido como irmão Galego, naquela época me ajudaram muito. Aí eu caminhar, né, o Tota, ele foi um canal de bênção na minha vida, né, o irmão Galego, que é a qual, antes de nós ser crente, eu ficava... Tinha desavença com ele? Desavença, nós não brigávamos, ficava um movimentando o outro. Mas Deus tinha um projeto em nossas vidas e nos guardou. E quando eu cheguei na igreja, eu entrava na igreja cedo. Cansei de ir, mas o nosso irmão Galego entrar na igreja 11 da noite. E nós saímos 4 horas da tarde, na presença de Deus. Então eu tive homens que me ajudaram na minha caminhada. Eu tive homens que foram alicerce de oração na minha vida. Então eu quero dizer para você nesta noite, que luta não tira você da presença de Deus.
Eu passei 3 meses distanciado, porque eu precisaria entender uma coisa. Eu precisaria aprender, porque só conhece as correntes que prende alguém que sai da casa do Senhor, quem já passou por isso. Existe uma grande diferença, né, pastor, de alguém que verdadeiramente tem um encontro com Jesus, ou alguém que vai para a igreja porque acha que é apenas um encontro social, vai porque alguém foi, vai porque achou bonito, mas ir para a igreja porque tem um encontro com Jesus é diferente, né? Totalmente diferente. Deus ele tem feito, Deus mudou minhas cordas vocais, Deus me deu um nome, ainda mais me deu algo que eu não merecia. O que era que tinha nas cordas vocais do pastor? Passado o tempo, eu era meio gago. Ainda nasceu um caroço na garganta que saía pus. Não falava direito? Não, ainda saía pus. Se eu falar muito rápido, ninguém vai entender. Que já sintoma que Deus deixou antes de eu ser transformado, Deus ter mudado. O caroço que tinha aqui custaria R$2.000. Jesus chegou e arrancou-la. Amém. Tirou, me curou. E voltando ao assunto que a gente estava voltando sobre, eu pude entender, Deus me preparou para uma coisa. Naquele momento que eu afastei da igreja, uma época, eu era professor dominical. Teve um dia que Deus deu um livramento no Cavalete de nós, na minha sala. O irmão Edson e o presbítero Antônio estavam dentro da igreja, e o teto da Assembleia de Deus do Cavalete, ela veio abaixo. E a sala que eu ia ficar com as crianças, as madeiras caíram em cima, mas não tinha ninguém dentro. Deus livrou. Grande livramento. Eu vim, voltei para buscar algo que eu esqueci da minha Bíblia em casa, voltei da revista, aí voltei. Quando eu cheguei, o teto tinha caído. O irmão, Deus deu livramento do irmão, e o outro irmão, não caiu a parte que o irmão estava, a tesoura ficou, caiu essa parte. E ali eu não compreendi nada, esse projeto de Deus. E depois que a gente se encontrei, quando eu fui entender uma coisa. Hoje, quando você está na igreja, naquele momento, os irmãos te abraçam. O pecado da pessoa é a primeira coisa que vem à tona. Mas o Deus a qual eu sirvo é o Deus a qual salvou Manassés. Quem era Manassés? Oferecia crianças, um dos piores reis, que oferecia crianças em sacrifício. E depois Deus prospera a vida daquele homem. Então muitas vezes você que está me ouvindo hoje, quando a pessoa está na igreja, você abraça. Deus me fez passar 3 meses e ser desprezado por aqueles irmãos. Não porque os irmãos não me amassem, não porque os irmãos dessem as costas para mim, é porque Deus estava me ensinando. Hoje, eu nunca passo por alguém que saiu da igreja. Se eu passar por ele 10 vezes, eu continuo saudando a ele com a paz do Senhor. Que foi assim que Deus usou alguém para me encorajar, para dizer que Deus tinha um projeto na minha vida. Quando ele dizia, homem de Deus, aquilo mexia dentro de mim. Aonde outros davam as costas, ele dizia, homem de Deus, Deus tem esse projeto na tua vida. Então eu quero lhe dizer neste momento, que a luta que você está passando não é nada para o tamanho do Deus que você serve. Eu hoje estou aqui. Se eu fosse contar detalhes por detalhes daqui para frente, nós passaríamos a noite. Eu não conseguiria expressar o que Deus tem feito na minha vida. Na caminhada que o senhor tem feito como pastor, o que Deus tem feito?
através da vida do Senhor, né, quando o Senhor tem encontrado com pessoas? Gilmar, eu aprendi uma coisa na caminhada. A Bíblia diz que bem-aventurado é o homem que confia no Senhor. Amém. Cuja esperança é o Senhor. Que será plantado sobre o ribeiro, não é isso? As raízes ela vai descer para o ribeiro, né? Eu aprendi que muitas vezes as lutas elas têm me sarado. Eu passei numa faculdade quando estava na restauração de Filadélfia. Foi 14 anos. E aqueles 14 anos para mim eu estava no seminário aprendendo de Deus. Eu não critico os irmãos porque saí de lá. Não. Eu louvo a Deus porque todos lá são meus irmãos em Cristo. Amém. O pastor daquela igreja ainda hoje continua sendo meu pastor. Por quê? Porque o que vai me levar para o céu não é a praga, é a minha comunhão com o meu irmão. Eu aprendi na minha caminhada que eu devo fazer as pazes enquanto eu estou no caminho. Então, como pastor, eu tenho aprendido uma coisa. Diante de pedradas, eu aprendi que quando as pedras batem, elas doem. Mas quem tem que ser curado sou eu. Porque alguém só vem jogar e ir atrás quando tem fruto. E se alguém vem atrás do fruto, é porque quer se alimentar. Eu tenho companheiros que sempre vão chegar diante de mim para se encostar no calo. No momento da luta, ele vai estar do meu lado. Na aflição, ele vai estar do meu lado. Ele vai participar dos frutos, porque é lícito, ele está comigo. Mas vai ter pessoa que só vai me ver no momento que eu estiver na bênção. No momento da prova, eles vão só apontar, dizer que eu não vou chegar a lugar nenhum. Muitos disseram assim para mim: acabou o ministério dele. Porque quando eu saí ali da Filadélfia, algo aconteceu comigo. A única coisa que eu fiquei na época foi com uma moto para pagar e uma família para sustentar. E eu falei para o pastor assim: pastor, eu não quero essa moto porque eu tenho uma dívida. Sonte, eu não estou criticando o pastor, entenda isso. Eu estava passando dentro de um projeto de Deus para a minha vida. Então, por onde eu passei, era só Deus me preparando para uma grande obra. Foi necessário que acontecesse isso, que eu passasse por isso, para que eu pudesse sarar a minha alma e que eu pudesse ser moldado nas mãos do bom oleiro. Sabe por quê? Por quê? Porque todo mundo diz assim: eu quero ser vaso. Vaso todo mundo quer ser. É verdade. Eu quero saber passar na mão do oleiro e deixar o oleiro te moldar. Há todo um processo para poder ser. Processo, porque para mim ser moldado vai levantar alguém para me ferir. E é quando alguém me fere que eu tenho que permanecer sarado, liberando o perdão, amando ele, para que a obra de Deus continue caminhando na minha vida. O homem, para poder ser cheio, precisa se esvaziar. Esvaziar de si mesmo. Então eu precisava disso. Então aquele processo que eu comecei a passar, eu chegava na minha casa, eu dizia assim: agora acabou tudo. Eu estava com 3 meses, eles começaram a me abençoar com uma quantia, mensalidade de um salário, 2 meses, acabou aquele mês, não me pagaram. E eu tinha um aluguel da casa, tinha 2 filhas para dar de comer, uma de 8 anos e uma de 4 anos. E quando a minha filha, ela tinha 4 anos, hoje está com 12 anos, a Loruama. O senhor é casado? Qual é o nome da esposa? Eu sou casado e bem casado, graças a Deus. Qual é o nome da esposa? É Luciene. Luciene. Tem quantos filhos? Temos 2. 2? Quais os nomes? Loruama e Lohane. Mas eu tenho umas filhas, tenho a Michelle e a Mércia, que são filhos de outro relacionamento, né, que a qual, querendo ou não, são frutos
né? Até me respeitam, me amam muito, que é minhas filhas. Mas a minha filha, a Loruama e a Lohane e a Luciene, ela tem sido algo especial na minha vida. A Luciene, eu estava pregando na Vila Bringel, entramos nesse assunto, eu volto só para poder concluir a importância que hoje a minha esposa tem na minha vida. E quando a gente estava ali, eu estava pregando, e ela chegou. É a mais nova? Ou... Não, a minha esposa. A minha esposa chegou. E quando a minha esposa chegou, eu disse bem assim, o Senhor falou para mim, tua esposa. Eu digo, está repreendido. Ela nem crente não é, como é que ela vai ser minha esposa? Aí quando eu fiz o convite, ela aceitou Jesus. Aí eu já... se alegrou. O negócio aí. Aí eu passei 5 meses instruindo ela. Com 3 meses, a primeira prova que eu fiz com a Luciene, se ela respondesse a lição da escola dominical, ela ganhava a minha Bíblia Tops que eu tenho lá em casa até hoje. Minha Bíblia mais velha que eu tenho. A segunda Bíblia mais velha que eu tenho é essa daqui, que tem 22 anos. Né? A outra Bíblia tem 23 anos. Ela ganhou essa Bíblia porque ela respondeu a escola dominical todinha. E quando ela respondeu com 5 meses, ganhei ela para Jesus, com 5 meses ganhei para mim. Ô, glória. Amém? Vamos fazer 15 anos de casado, dia 12 de novembro. Vamos fazer 15 anos de casado. Ela tem sido 90% do meu ministério. E sendo uma grande auxiliadora. Graças a Deus, eu louvo a Deus. Eu viajo porque preciso manter minha família. A gente viaja para ministrar a palavra. E ela é quem assume a igreja. Eu não me preocupo, porque graças a Deus, Deus me deu uma disjuntora. Amém. Deus me deu uma companheira. Isso é muito importante, né? Uma mulher de Deus. Aleluia. E nessa caminhada desses 23 anos, pastor, em quais lugares o senhor tem passado? Graças à misericórdia de Deus, Rio de Janeiro, Tocantins, São Paulo, Minas Gerais, Brasília, Bahia, Tocantins, né? Piauí nem se fala. Né? Nós já tivemos a oportunidade de ter um momento de oração, já subimos montes, com né? certeza. De consagração, e a gente via Deus falando a respeito da vida do Senhor, que eu lembro de um certo tempo que Deus dizia assim, prepara a agenda, né? Com certeza. E Deus tem feito isso, né, pastor? Graças a Deus. Graças a Deus. Eu estou ainda querendo aprender a ser um pregador. Preciso muito porque o poço é fundo e a cordinha minha é curta demais. Então preciso ainda aprender mais com Deus. Sou grato a Deus pelo que Ele tem feito na minha vida, pela graça que Ele tem me dado, pela sua infinita misericórdia, né? Estamos aqui agora com essas lives, né? Pela misericórdia de Deus já são 20 almas para Jesus. Hoje mais um aceitou Jesus lá de Itauá, né? Agora imagine ela pedir oração, a nossa irmã Gislaine, ela estava aqui nesse canto com a gente. A mulher ficou possessa, ligaram por chamada de vídeo. Jesus a libertou, e quando libertou, ela se reconciliou com Jesus. Entregou a vida a Jesus, né? Aleluia. Então, a maior recompensa é a alma. E voltando ao assunto da trajetória das minhas filhas, quando eu parei para começar a continuar essa caminhada, porque quando Deus disse que eu ia tomar de conta do que era dele, eu pensava que era da esposa. Eu doido para casar, pensava que era a esposa, mas que era a obra. Aí Deus me levantou nesse processo. E quando eu saí da igreja, eu fiquei preocupado. Para os irmãos terem uma ideia, a época era tanta luta, eu pesava 63, 64, até 65, eu não passava desse peso. E chegou um dia que as minhas filhas, chegou o aluguel, e debaixo da porta, quando eu me levantei, tinha um envelope. E dentro do envelope tinha o valor do aluguel da casa. Eita glória. Teve umas vezes que a Loruama e a Lohane estudavam à tarde, e elas falaram assim para mim. Eu conversando com elas pediam um suco que eu não tinha para dar. O que entrava na minha casa comia as 2 meninas.
Um dia elas foram para a escola com fome, minhas duas filhas, uma de 8 e uma de 4 anos. A Roma diz: pai, Deus vai prover. E naquele momento me acabou, comecei a entrar para o quarto e conversar com Deus. E Deus, ele fez uma mudança tão grande na minha vida. Porque hoje eu louvo a Deus pela compreensão das minhas filhas. Elas eram pequenas, mas nunca questionaram pelo aquilo que Deus colocava dentro de casa. Pastor, o que é que falta nas pessoas hoje para serem mais sensíveis pelo Espírito e para serem tocadas por Deus, principalmente nisso? Muitas vezes, às vezes eu fico me questionando comigo mesmo: Senhor, se tiver alguém passando fome aqui perto de mim, se tiver alguém com depressão, me diz que eu quero ir lá. Eu fico indignado, eu mesmo fico indignado quando eu recebo a notícia que alguém tirou sua própria vida, e eu fico indignado em não saber, em não ter tido a oportunidade de ir lá falar para ela de Jesus. O que é que falta mais nas pessoas hoje para que elas sejam mais sensíveis ao Espírito? Gilmar, o mundo que nós vivemos e a modernidade, ela tem deixado o homem mais sensível às coisas desse mundo do que ser sensível à voz de Deus. O que tem feito pessoas fazer, que muitos fazem, para que alguém seja visto, para que ele apareça. E quando nós estamos diante de Deus, Deus aparece e nós desaparecemos. O que está faltando hoje na igreja atual é simplesmente temor a Deus. As pessoas estão deixando de ter temor e tremor, porque antigamente, até para falar no nome de Deus, havia um tremor e um temor, né? Hoje as pessoas falam no nome de Deus. Todo mundo diz assim: ah, o sangue de Jesus tem poder. Este nome é uma autoridade máxima para ser usado no momento exato. Hoje, ser crente virou moda. Hoje você vê que as pessoas, eles querem saber daquilo que é perecível aqui. Mas nós temos que entender que o Evangelho não é isso. O Evangelho, ele transforma o homem de dentro para fora. O Evangelho, ele vai transformar em mim. Aleluia. Sabe o quê? Um caráter. É a primeira coisa que o Espírito Santo trata com o ser humano, né? Eu falo nessa noite, vou repetir aqui. Eu não posso trabalhar para Deus. Eu não trabalhava para Deus. Porque uma coisa, irmão, eu não podia trabalhar para Deus antes que Deus trabalhasse em mim. Eu só posso fazer algo para Deus quando eu deixo Deus primeiro fazer em mim. É a mesma coisa de você querer dar uma coisa que você não tem. Então, né? Não adianta. A primeira alma que eu dei para Jesus foi difícil. Foi a alma mais difícil que eu dei para Jesus. Foi a de quem? Foi a minha. A sua própria. A minha própria. Porque eu precisava entender o que é Evangelho. Eu precisava que as pessoas olhassem para mim e elas entendessem que eu sou salvo e que eu quero pregar o que eu vivo e viver o que eu prego. Então muitas vezes vai ter pessoas que não vão gostar de você. Isso é normal. E para isso é preciso ter uma experiência, né? Experiência, com Jesus. ter equilíbrio e domínio próprio. A questão não é pular. Quando o senhor fala esse domínio próprio, só pode buscar na palavra? Na palavra. É um fruto. Não é dom, é fruto. Nós não devemos andar com os dons. Os dons, eles vão surgir. Quando é que surge um dom na minha vida? Quando eu estou pregando que o Espírito Santo quer operar no dom que ele quiser. Aí se ele quiser operar na palavra, ele vai na palavra. Se for cura, ele vai na cura, porque ninguém tem dom. Os dons são dele. O dom é dele, né? Ele opera como quer. Ele opera quando ele quer, na hora que ele quer. E de acordo com a necessidade. Com a necessidade do momento. Então muitas vezes as pessoas eles não entendem que a obra de Deus ela é feita voluntariamente. E para o próximo, não é para si mesmo, né? A Bíblia diz que se eu quiser, na igreja, eu não sou pastor, eu sou servo. Eu aprendi uma coisa, quando eu era auxiliar, eu era servo. Quando eu cheguei ao diaconado, eu passei a ser servo do servo.
Quando eu cheguei ao presbitério, eu passei a ser servo do servo do servo. Não passei por evangelista, eu fui passar direto para pastorado. Então, pela necessidade da obra na época. Eu não sou pastor, eu continuei a ser servo do servo do servo e sempre vou servo. Todo dia eu tenho que aprender. Eu fui chamado para servir, não para ser servido. A questão de muitos hoje, eles querem ser servido, querem ser visto. E evangelho não é isso, pessoal. Evangelho é renúncia. Evangelho é servir ao próximo como a si mesmo. É amar. Será que foi por isso que Jesus lavou os pés dos apóstolos? Porque cada um queria sentar à direita dele. Jesus disse que o que ele fazia naquele momento, ninguém compreendia, mas compreenderia depois. Porque Jesus mostrou ali a humildade. Muitas pessoas, eles acham que a humildade, aquilo que Jesus mostrou, alguém quer lavar o pé de alguém, acha que isso é ser humilde. Isso não é humildade. Alguém acha que pegar um carro, dar a chave a uma pessoa, isso não é humildade. Alguém pensa que levar uma cesta básica, isso não é humildade. Isso não é amor. A verdadeira doação não é quando eu dou um carro, não é quando alguém me dá uma moto, um carro, não. Isso não é a maior doação. A maior doação é quando eu dou o amor. Porque o amor, ele cobre muito dom de pecado. E às vezes o amor é a moedinha daquela mulher. É a pequena moeda, né? Porque alguém diz assim, era o que tinha, não era o que sobrava, né? Exatamente. Então as pessoas querem viver um evangelho que alguém veja ele da sobra? Da sobra, e não é. Então não é a sobra, eu tenho que aprender a amar. Estão me perseguindo, eu tenho que amar. Estão me perseguindo, eu tenho que liberar meu coração. É aí onde o termômetro está fazendo aí o diagnóstico para saber quem é você. Porque assim, a distância da minha raiva é grande demais quando eu estou com raiva. Antigamente, quando eu estava com raiva, eu começava a sorrir, ficava muito nervoso, e ali sai da frente. Mas hoje não. Quando eu fico muito azoado, com muita raiva, porque sou homem, sou ser humano, mas é uma distância. Joelho. Eu aprendi uma coisa com Jesus na minha caminhada. Eu aprendi a tomar chá. Eu deixei a bebida, deixei as coisas que eu fazia e acabei sendo viciado. Eu sou viciado. Fiquei mais viciado do que quando era do mundo. E chá. Qual chá? Esse chá, ele muda a vida de qualquer cristão. Qual é a receita desse chá? Chá de joelho com folha de fé. Não é bater. Muitas vezes as pessoas, chá de joelho com folha de fé, transformam. As pessoas muitas vezes, eles querem tomar satisfação com os outros, não. Pode falar o que quiser comigo. Eu não tenho a obrigação de ir lá saber o que está falando. Não vai mudar nada. Sabe por quê? Quem me justifica é Deus. Amém. É isso mesmo. Eu não posso achar essa justificação para viver fazendo, também pecando dela. Não. Justificação é aquilo que Deus vai ver. Alguém pode te olhar e dizer, uma coisa que me chama a atenção. Tem pessoas que dizem que você não vale para nada. Fulano não tem objetivo nenhum. Não serve mesmo para nada. Inútil. É uma pessoa muito inútil. Eu aprendi que não há ninguém inútil. É verdade. Na Bíblia vai apresentar um nome. A gente só vê ele uma vez. Quando o meu Salvador estava na cruz. José da Arimateia chegou. José da Arimateia chegou. E quando não tinha mais jeito, José da Arimateia podia ser uma pessoa. Jesus estava morto como homem. A utilidade daquela cruz estava. Porque o morto não tem nem utilidade, eu tenho. Não. Então Jesus estava ali que só ia ressurgir após 3 dias. Né? E ali José da Arimateia foi lá, naquele momento. Teve alguém para pegar, pedir, lutar por ele, interceder por ele. Quando nós estamos inúteis, sempre vai, alguém acha que você está inútil, sempre vai ter alguém para dar uma palavra para você.
Deus não vai deixar seu filho abandonado, né? Não. De forma alguma. Então não se torna uma pessoa inútil. Sempre vai ter alguém do nosso lado. O diabo ele vai querer acusar, né? O diabo Sempre vai. Ele vem dizer que você é inútil. Essa é a missão dele. Né? O papel dele é matar, roubar e destruir. Destruir. Eu queria nessa noite, Lusimar, saber se tem alguém em nosso meio aqui que está desviado. Desviado não, afastado dos caminhos. Afastado, né? Alguém que queira reconciliar com o Senhor, renovar sua aliança. Eu falei aqui algumas coisas por alto, né, sobre a igreja, né? E para fechar, para não ficar algo sem um fechamento, Deus, ele... Alguém pode dizer assim, mas o senhor está hoje na igreja, no ministério próprio? Não. Eu não queria mais ser pastor. Eu fiquei decepcionado. E chegava o Cláudio e montava um som na porta da minha casa. Alguns irmãos iam dar vontade de eu mandar eles embora. E surgiu alguns irmãos aqui da rua, que eu louvo muito a Deus pela vida do Doniel, da Luz da Verdade, pastor Jorge, pastor José Jaime, pastor José Jaime, o diácono Almino, que foi uma das bênçãos na minha vida, presbítero Alencar. Alguém chegou me encorajando para que eu abrisse o ministério. Eu dizia, eu não tenho dinheiro de pagar um aluguel, eu vou abrir o ministério. Vocês estão ficando doido. E ali todo dia eles colocavam, diziam, se Deus falar comigo, eu vou abrir. Alguém disse, abre a igreja, Assembleia de Deus, Filadélfia. Eu digo, não, porque se eu abrir, isso vai criar uma contenda, e Deus não opera no meio de contenda. E chegou naquele momento que eu fui para uma vigília, e Deus disse que via dia 7 de setembro de 2015, Deus usou um irmão que disse bem assim, eu vejo você nessa cidade, e Deus vai te exaltar nessa cidade. Eu digo, oh glória. E ali foi passando o tempo, e eu não queria obra. E nessa vigília o irmão disse bem assim, Deus está me mostrando um homem. Esse homem pisou num tijolo, e esse tijolo achatou. Mas eu vejo vindo outro homem e pegando esse tijolo. E esse tijolo ele está levando para uma fornalha de fogo. Foi até o nosso irmão Salles, lá de Nascente, que falou isso. Deus usou ele nesta madrugada. Eu estava ali, só Deus sabia como estava meu coração. E esse homem é você. Aí eu lembrei que eu vi logo na mente, olaria, tijolo e olaria. Quem pegou o tijolo foi o oleiro. Então ele moldou. Se ali saiu um tijolo de prata. Disse, prata brilha. Primeiro o tijolo, depois foi amassado, foi restaurado, agora prata. Prata brilha e prata tem valor. Eu sei que eu sempre fui tapete. Porque tem pessoas que não gostam de ser pisado. Mas a melhor etapa de nossa vida é quando nós somos pesados. Porque nós aprendemos. Aí outra coisa aconteceu e disse, Deus está dizendo que esse homem é você. Aí veio na mente, eu disse, pronto. É o nome do ministério. Deus, se o Senhor quiser que eu abra a obra, o Senhor vai dando. É quando surgiu, Assembleia Deixando Vida, é o nome do ministério. Vaso nas mãos do oleiro. Foi aí onde surgiu, quando chegamos para abrir o ministério. Ela disse, como é que eu vou abrir? Nós estamos naquele prédio do centro 2 anos. Eu só sei da pessoa que chegava até mim para pegar para me falar e me entregar o recibo. Eu não sei quem pagou o aluguel durante 2 anos. A pessoa chegava na minha casa e deixava de 40 cadeiras. Então eu não fui para a obra querendo. E você nunca vai ver, eu estou falando aqui, eu sou responsável pela obra. Você nunca vai ver um título num cartaz, está lá eu como pastor presidente. Porque isso é cargo. Isso é coisa da terra. Eu sou servo.
Deus pode me tirar de lá e pegar um mendigo no meio da rua ou um drogado, salvar, encher da sua graça e colocar lá em meu lugar e ele fazer muito melhor do que o que eu faço. É verdade. Amém. Glória a Deus. Fica à vontade, pastor. Saber se tem alguém aí. Se tem alguém, né? Tem alguém que está enfermo, tem alguém que quer aceitar Jesus. Amém. Irmãos, já são 20 vidas que nós, semana já hoje, 3 almas já hoje. Para mim, irmão, a melhor coisa que tem. Né? Amanhã, nós temos programa chamado Vida 9 horas. Eu estou agora intimado para quarta-feira, 3 horas da tarde, com o pastor Genival, lá de Ipubi, da Presbiteriana, e com o nosso irmão Joãozinho Misael, falar da igreja atual. Difícil, né, falar da igreja atual. E à noite nós temos a nossa live lá na minha casa com a minha família. E quando for 10 horas, nós temos algo que vai começar a divulgar pelo Instagram, pelo Facebook também, com o pastor Adalto, grande amigo, né? Já foi ver a minha, grande amigo, companheiro de oração. E nós vamos estar convidando ele, vai ser convidado da gente. Vamos estar ali tratando sobre mente renovada. Aleluia. Foi um grande prazer receber o pastor Rogério contando um pouco da sua história, da sua trajetória, né, e o que Deus tem feito através da vida dele, o que Deus está fazendo e o que Deus ainda vai fazer. Não é isso, pastor? Em nome de Jesus. Fica à vontade aí para as suas considerações finais. Só quero agradecer a Deus pela oportunidade a qual você nos concedeu. Estamos aqui. Eu creio, irmãos, eu fiz um pouco resumido, porque processo é doloroso, né? E tem coisas que você vai passando. Se a gente fosse falar aqui, eu tinha que passar aqui uma noite, um dia, porque o meu Deus me mudou. Hoje eu sei o que é servir a Deus. Hoje eu sei o que é ouvir a voz de Deus. Hoje sabe o que é ter um amigo? Sei. Eu tenho um amigo que ele não me abandona, um amigo fiel. Amém? Eu digo uma coisa para você, para encerrar. Não abandone alguém que se afastou dos caminhos do Senhor. Não critique aquele irmão que está dando trabalho dentro da igreja. Mas por quê, pastor? É melhor ele estar dando trabalho dentro da igreja. Veja uma coisa. O mundo lá fora vai abraçar para as drogas, para a prostituição, para a bebida. E aonde nós precisamos abraçar, nós vamos questionar e vamos jogar para fora. Querido, o evangelho não é isso. Jesus não desprezou você. Eu quero dizer para você que quando aquele filho pródigo, ele se lembrou que na casa do seu pai tinha comida. Os trabalhadores comiam. E ele lembrou de uma coisa, Luzimar. Ele lembrou que na casa do seu pai, ele podia ser tratado só como um trabalhador. Ele vinha fedendo. Ele cuidava de porco. Estava maltrapilho e sujo, né? Sujo. Mas o pai o abraçou e o beijou no pescoço. Deu anel, deu roupa. É aqui onde eu quero encerrar. Jesus disse, vem como está. Mas quando chega na casa dele, tem que ter roupa nova, roupa de salvação. Calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz e colocar o anel da reconciliação. É noite de reconciliação e eu quero neste momento agradecer a Deus por essa oportunidade. Por aqui. Desse irmão aqui. João Alson nasceu. Creio que este testemunho deveria ser mais frequente nas igrejas, principalmente para os líderes. Meu amado, e é uma das coisas que eu sempre gosto de falar. Eu sou pregador, que eu só gosto de pregar mais em cima do altar. Pregar para a ovelha, porque eu tenho uma coisa comigo. Deus não vai matar porteiro, vai matar pastor. Porque é o altar que tem que estar aceso. E nós estamos lidos. Muito obrigado, irmão João
Edson da Silva. Que Deus te abençoe. Muitos voltariam ao primeiro amor. É verdade, meu amado, precisamos disso. Vivemos uma igreja sofrida, com as rivalidades de liderança. Então, o que nós precisamos é aprender a respeitar uns aos outros. O Luzimar tem um chamado. Eu tenho um chamado, você tem um chamado. Respeite o chamado do seu irmão. Eu já fui levado o nome de igreja de fundo de quintal. Não mudou. Alguém me chamava o diácono no paletó só. Mas Deus, amém. Alguém chegou para mim e disse que eu não era abençoado porque eu não tinha um carro. Eu posso não ter um carro aqui na terra, mas eu tenho uma cidade onde eu vou morar, que lá eu vou pisar em ouro. Aleluia. Amém? Eu posso aqui morar em Tapera, mas lá eu vou andar em cidade de ouro. Então, irmãos, eu não me preocupo muito com aquilo que é perecível. Eu me preocupo com as almas. E eu quero deixar aqui um recado para você que vai ouvir. A nossa igreja, quando está nessa quarentena aí, vai ter uma coisa. Nós vamos estar numa igreja que a palavra que eu estou falando aqui para você é o que eu prego no meu altar. Rico, pobre, porque o meu Deus não faz acepção de pessoa. Quem me conhece sabe, a pessoa que tem condição na minha igreja é a mesma condição do irmão que mora na roça. Você vai me ver sentado na mesa do irmão na roça. Na casa do irmão da igreja, eu vou lá quando ele me chama para orar. Porque o que tem dele é dele. Não é dele. Ele faz o que ele quiser. Se um irmão me deu um presente, eu disse para ele, esse presente é para mim. O irmão queria um cargo na igreja. Perdeu tempo, irmãos. Misericórdia. Amém? O meu dom não vendo, porque eu não pedi para ser pastor. Eu não abro mão agora do meu chamado. Ore por nós, eu sou carente da oração de vocês. Zimar, quero te agradecer por essa oportunidade. Só Deus para te recompensar. Amém. Eu estou aqui, irmão, me segurei muito. Quando eu começo a falar, dá vontade de chorar. E é que eu me segurei muito para poder deixar Deus. Eu tenho certeza que vidas foram edificadas nesta noite. Eu tenho certeza que Deus falou com alguém nesta noite. Então esse é o pastor Rogério que você está encontrando aqui. E é esse que você vai encontrar em qualquer lugar que você deparar comigo. Porque uma coisa eu sei. O céu é para lá que eu vou. Deus abençoe. Aleluia. Pois é, amados, vamos aí vendo um pouco da história do pastor Rogério Santos, a Igreja Assembleia de Deus, restaurando vidas aqui na cidade de Araripina, né? Um grande trabalho que ele vem fazendo. Nós somos conhecedores desse trabalho, restaurando, verdadeiramente restaurando vidas, né? Tirando pessoas da mão do diabo, pessoas que viviam oprimidas, né? E sendo restauradas. E Deus também tem um grande propósito para fazer através da sua vida. O dom que Deus tem contigo é teu, né? E é como uma mão, cada dedo é diferente, mas nós somos um corpo, e esse corpo faz com que o reino de Deus cresça aqui nessa terra. Então vamos unidos, como diz lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, que nós vemos falar as mesmas coisas, os mesmos pensamentos, andar todos nós no mesmo propósito, que é através da palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe de uma forma rica e abundante. E muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Amanhã, através do nosso Facebook, nós estaremos com o pastor Helder, né, da Verbo da Vida. Nós estaremos trazendo também uma palavra amanhã, a partir das 8 horas, através da live. Pastor Jorge, meu pastor, eu mando um abraço para meu pastor Jorge Arruda, a nossa igreja Verbo da Vida, né? E o pastor Rogério, né? Que também amanhã vai estar fazendo live, né? Temos uma live lá na minha casa com a minha família, né, com a igreja. E amanhã, que eu vou descansar, porque quando for quarta-feira vai ser 3 da tarde. Amanhã não tem não.
Amanhã eu vou descansar. Amanhã é terça-feira, amanhã eu vou descansar não, eu vou para o sítio, amanhã eu vou para a congregação, vou visitar os irmãos lá no sítio, né? Pastor não descanso, né? Vou para a zona rural, que é meu lugar, é lá na roça, é visitar, né, os irmãos. Quero mandar aqui só um alô aqui para meu amigo Paulo e Annalise, lá em São Paulo, da Rádio Novas de Paz. Deus abençoe a vida de vocês. Né? Paulo tem sido canal de bênção para a gente aí, né? Nós também te amamos, meu amado. Que Deus te abençoe. Amém, minha irmã. Nossa irmã Socorro Barros. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Amém, irmãos? Amém. Fazer uma oração final? Fazemos sim. Oramos, irmãos. Você que está enfermo, eu quero dizer que você vai ser curado agora. Porque estamos na presença daquele que manda. Que foi lhe dado todo o poder no céu e na terra. Querido Deus e Pai, te louvamos e te exaltamos neste momento, Deus. Amém. Eu quero exaltar o teu nome, porque tu és lindo. Muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu nesta noite. Obrigado pela família que tu me deste. Obrigado pela família do nosso irmão Lúcio Mabaus, Pai. Tome ele nas tuas mãos. Pai, vai abençoando a vida do teu filho a cada momento, Pai. Eu te peço nesta noite, Deus, seja conosco, nos dá uma noite de paz, em nome de Jesus. Amém? Amém. Muito obrigado. Uma boa noite a você, uma noite tranquila, né, de sono dos justos, como diz a palavra de Deus, e a todos vocês. Que vocês cada vez mais estejam abençoando outras pessoas que estarão chegando até a sua casa, estarão chegando até você. Você é um poço de bênçãos para muita gente. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Tchau, tchau.